Bem-vindos ao módulo 5. Os principais tópicos que iremos abordar neste módulo são os seguintes: a evolução dos insumos químicos, a gestão da proteção das culturas na agricultura biológica, os insumos autorizados em agricultura biológica e o controle das infestantes. Nesta secção, vamos apresentar a história do DDT, um produto fitofarmacêutico amplamente utilizado na agricultura como inseticida em todo o mundo, entre os anos 30 e 70 do século XX. Neste quadro, é possível perceber a percentagem correspondente às perdas de produção derivadas dos vários problemas fitossanitários, como as doenças, os insetos e os infestantes, que afetam negativamente o desenvolvimento e a produção das principais culturas mundiais. Em termos globais, as perdas provocadas por insetos é bastante significativa na cultura do arroz, açúcar em cana e no algodão, enquanto que a produção de milho e trigo são bastante afetadas pelas infestantes. Porém, gostaríamos de referir que estes dados são de âmbito geral, podendo variar consoante as condições e características edafoclimáticas de cada região. Um dos exemplos mais conhecidos dos efeitos adversos do uso de produtos fitofarmacêuticos é o DDT. O DDT é um organoclorado que começou a ser fabricado no século XIX. No entanto, só após a Segunda Guerra Mundial foi reconhecido como um inseticida muito eficaz, tornando-se um dos inseticidas mais usados na agricultura e no controle de pragas, vetores de doenças como a malária e a febre amarela. O elevado poder inseticida do DDT, sem a noção dos seus efeitos adversos no ambiente e nos ecossistemas, generalizou o seu uso, sendo considerado a solução para controlar todas as pragas, o que explica as fotografias e registros de crianças a brincarem na névoa de DDT e anúncios que mostravam a imagem de DDT como papel de parede num infantário. Devido à ampla utilização de pesticidas, nomeadamente o DDT, verificou-se entre os anos 50 e 60 do século XX uma elevada mortalidade de ovos de rapina, como o falcão peregrino, devido à ação do metabolito DDE do DDT. Depois deste problema ser reportado pela bióloga marinha Rachel Carson no livro Silent Spring, a utilização do DDT foi proibida na Europa e nos Estados Unidos da América a partir dos anos 70. O problema identificado inicialmente nos aves de rapina resulta do processo de bioacumulação que corresponde à acumulação de compostos químicos não biodegradáveis pelos organismos através da cadeia alimentar de cada nível trófico. Este aumento de concentração por nível trófico é denominado por bioampliação. Nesta secção, vamos apresentar a forma como os problemas fitossanitários são geridos em agricultura biológica. Em agricultura biológica, o controle dos problemas fitossanitários das culturas é feito preferencialmente através de medidas indiretas de caráter preventivo. Os danos causados pelos inimigos das culturas podem ser evitados através de práticas que promovam a biodiversidade do sistema agrícola,
assim como medidas de caráter profilático, que promovem condições desfavoráveis ao desenvolvimento dos inimigos das culturas. Práticas agronómicas, como a rotação de culturas, a escolha de variedades menos suscetíveis a pragas e a doenças, a preparação adequada do solo, consociações, a fertilização adequada e equilibrada do solo, são algumas das práticas culturais preventivas. A luta biológica consiste na utilização de organismos vivos para controlar os inimigos das culturas. Para isso, é possível favorecer o desenvolvimento de organismos auxiliares, através da construção e manutenção de sebes biodiversas, a manutenção de zonas com vegetação natural e a construção de abrigos artificiais com ninhos e/ou montes de pedras. Para controlar a população de várias pragas, também é possível introduzir espécies predadoras e parasitoides. As práticas correspondentes a medidas físicas podem incluir a solarização, a monda térmica e a desinfecção de sementes com calor. Operações como a remoção e eliminação do material vegetal infectado, o uso de barreiras físicas, a proteção e desinfecção de feridas provocadas pela poda são alguns exemplos de medidas mecânicas. Todas as operações culturais referidas, aplicadas adequadamente, são fundamentais para evitar o surgimento de problemas fitossanitários severos. A monitorização das culturas é uma tarefa que deverá ser feita em todos os estados fenológicos, de forma a identificar atempadamente qualquer problema que surja. O técnico que procede às observações no campo terá de conhecer bem a natureza e a bioecologia das pragas e das doenças que normalmente estão presentes nas culturas. A avaliação da dimensão de uma praga, por exemplo, pode ser feita através da determinação do número de insetos, através de técnicas de amostragem direta e indireta. Nas práticas de amostragem direta, procede-se à observação de um determinado número de órgãos vegetais através da observação visual. Nas práticas de amostragem indireta, efetua-se a captura de pragas e de auxiliares através de diapositivos adequados, como armadilhas cromotrópicas adesivas, procedendo-se posteriormente à sua identificação e quantificação. A luta química utiliza substâncias químicas de síntese ou naturais, denominadas por produtos fitofarmacêuticos, para reduzir as populações de inimigos das culturas para um nível economicamente tolerável. Porém, é necessário ter consciência que a aplicação de um produto fitofarmacêutico deverá ser sempre o último recurso a utilizar para controlar um determinado problema fitossanitário. Deveremos aplicar e conjugar sempre, em primeiro lugar, todos os meios de luta preventivos referidos anteriormente. Na agricultura biológica, apenas é permitido aplicar os produtos autorizados. Falemos agora sobre os insumos permitidos em agricultura biológica. A lista dos produtos autorizados na produção biológica deverá ser consultada no anexo 2 do Regulamento 889/2008. Assim, os produtos fitofarmacêuticos que tenham na sua composição as substâncias ativas indicadas no regulamento e que se encontrem legalmente autorizados são permitidos em agricultura biológica. Estes produtos fitofarmacêuticos
têm de ser autorizados de acordo com as instruções fornecidas pelos rótulos dos produtos e, portanto, só podem ser usados para o controle dos inimigos de uma dada cultura nas condições de utilização permitidas no rótulo, de acordo com as disposições no Regulamento 1107/2009. O Plano de Ação Nacional para o Uso Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos pretende regular as atividades de distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos e adjuvantes para uso profissional, assim como os procedimentos de monitorização à utilização dos mesmos. Na aplicação de produtos fitofarmacêuticos, também é necessário cumprir os limites máximos de resíduos, que corresponde à concentração máxima de substância ativa residual presente em produtos agrícolas, após o tratamento com um produto fitofarmacêutico. Os limites máximos de resíduos das várias substâncias ativas estão estabelecidos segundo o Regulamento 396/2005. Sempre que um produto fitofarmacêutico é aplicado na cultura, essa operação deverá ser obrigatoriamente registada no caderno de campo. O Regulamento 834/2007, relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, estabelece, em particular, no artigo 12, as regras aplicáveis à produção vegetal em agricultura biológica, determinando que a prevenção dos danos causados por pragas, doenças e infestantes deve basear-se principalmente na adoção de medidas como a proteção dos inimigos naturais, a escolha das espécies e variedades, a rotação das culturas, as técnicas de cultivo e procedimentos térmicos de eliminação de desinfestantes. De acordo com o artigo 16 do Regulamento 834/2007, os produtos fitofarmacêuticos podem ser usados quando são essenciais para o controle de um organismo prejudicial ou de uma doença específica para a qual outras alternativas biológicas, físicas ou outras práticas culturais não estejam disponíveis. Se os produtos fitofarmacêuticos não forem de origem vegetal, animal, microbiana ou mineral e não forem idênticos à sua forma natural, apenas serão autorizados se as suas condições de utilização não estabeleçam qualquer contacto direto com os órgãos comestíveis da cultura. Adicionalmente, o artigo 5 do Regulamento 889/2008 dispõe que, sempre que não seja possível proteger adequadamente as plantas das pragas e doenças através das medidas mencionadas anteriormente, só podem ser utilizados os produtos que contêm no anexo 2 do mesmo regulamento. A utilização deste tipo de produtos deve ser limitada e devidamente justificada. Por esse motivo, os operadores devem manter provas documentais da necessidade de utilizar o produto. No caso dos produtos utilizados em armadilhas e distribuidores, com exceção das feromonas, estes devem impedir a libertação das substâncias no ambiente e o contacto das substâncias com as culturas. Após a utilização, as armadilhas devem ser recolhidas e eliminadas em condições de segurança. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, apresentamos neste quadro as percentagens e as quantidades vendidas de acordo com o tipo de produtos fitofarmacêuticos por superfície utilizada.
Como podemos verificar, os fungicidas são o tipo de produto fitofarmacêutico mais vendido em Portugal. Isto deve-se ao facto da elevada utilização de enxofre na vinha. Em média, são vendidos em Portugal cerca de 2,25 kg de produtos fitofarmacêuticos por 1 hectare de superfície agrícola utilizada. Em agricultura biológica, está prevista a possibilidade de serem utilizadas substâncias de base, definidas nos termos do Regulamento 1107/2009, como substâncias úteis na proteção fitossanitária, mas que não são predominantemente utilizadas para esse efeito. As substâncias de base correspondem a substâncias ativas que satisfazem os critérios da definição de um género alimentício, pelo que não são substâncias potencialmente perigosas, com efeitos de desregulação endócrina, neurotóxicos ou imunológicos. O córtex, que corresponde à camada que se forma abaixo da epiderme dos ramos dos salgueiros, que pertence ao género botânico Salix, é um exemplo de uma substância de base geralmente usada em terapias devido às suas propriedades medicinais. De forma a cumprir as doses indicadas no anexo 2 do Regulamento 1107/15, a infusão deve ser preparada com 30 litros de água sujeita a uma baixa fervura. Quando a temperatura da água atingir os 80 graus, adiciona-se 200 gramas de Salix Cortex durante 2 horas. Filtra-se a infusão depois de arrefecer e dilui-se 3 vezes com água, até que a concentração teórica de Salix seja de 2,22 gramas por litro. Depois de preparar a infusão, esta deve ser aplicada nas culturas no prazo máximo de 24 horas. Na tabela, podemos observar todos os detalhes para o uso do córtex de Salix para certos tipos de cultura. Para cada cultura, são indicados os parâmetros que devem ser respeitados para a utilização da substância ativa. Por exemplo, no caso de árvores de fruto, apenas fungos foliares, como Taphrina deformis, são alvos para o córtex Salix. O número de tratamentos varia de 2 a 6 e devem ser utilizados apenas 500 a 1000 gramas por hectare. No caso da macieira, o córtex pode ser usado para controlar doenças provocadas por fungos. O número de tratamentos varia de 2 a 6 e devem ser usados 500 a 1000 gramas por hectare. No caso da videira, o córtex pode ser usado contra doenças provocadas por outros fungos. O número de tratamentos varia de 2 a 6 e devem ser usados 100 a 300 gramas por hectare. Todas as substâncias enumeradas neste anexo têm de cumprir, pelo menos, as condições de utilização especificadas no anexo do Regulamento de Execução 540/2011. Condições mais restritas do uso para a produção biológica são especificadas na segunda coluna de cada tabela. O anexo 2 do Regulamento
889/2008 e as suas alterações estabelece a lista de produtos autorizados na produção biológica. No conjunto dos produtos autorizados são enumeradas substâncias ativas de produtos fitofarmacêuticos, mas também outro tipo de substâncias que não carecem de autorização para a sua comercialização e utilização, tais como as substâncias de base. Assim, o anexo 2 é composto por três categorias, repartidas em função da sua natureza e modo de utilização, nomeadamente as substâncias de origem vegetal ou animal, micro-organismos ou substâncias produzidas por micro-organismos e outras substâncias, além das referidas nos últimos dois pontos. Apresentamos neste e nos próximos quadros a lista de substâncias de origem vegetal e animal e as respectivas funções, alvos, tipos de ação e seletividade. Estas substâncias, de acordo com o anexo 2 do Regulamento 889/2008, podem ser utilizadas em modo de produção biológico em Portugal. Em agricultura biológica, está prevista a possibilidade de serem utilizadas substâncias de base definidas nos termos do Regulamento 1107/2009, como substâncias úteis na proteção fitossanitária, mas que não são, predominantemente, utilizadas para esse efeito. A lista de substâncias de base que se encontram aprovadas a nível da União Europeia é publicada e atualizada periodicamente no site da DGAV. Em Portugal, as substâncias como o vinagre, cerveja de óleo, ortigas, entre outras substâncias, podem ser utilizadas em agricultura biológica. Spinosade é uma substância ativa obtida através da fermentação de uma bactéria do solo. Esta substância é um inseticida de contacto e ingestão que atua no sistema nervoso dos insetos, possuindo um amplo espectro de ação. Spinosade está incluído na categoria de micro-organismos ou substâncias produzidas ou derivadas de micro-organismos. Dentro da categoria dos micro-organismos ou substâncias produzidas ou derivadas de micro-organismos, também estão incluídos os agentes de biocontrolo, como bactérias, fungos e vírus. No reino dos fungos, damos o exemplo da tricoderma, um biofungicida antagonista de vários fungos fitopatogénicos. O Bacillus thuringiensis é uma bactéria que produz durante a esporulação um cristal proteico, sendo muito tóxico para insetos, nomeadamente lepidópteros, ou seja, traças e borboletas. Depois dos cristais proteicos serem ingeridos pelo insecto, estes são dissolvidos no intestino médio pela ação dos sucos digestivos alcalinos. As toxinas, ao serem ativadas, desencadeiam a destruição do sistema digestivo do inseto, levando à sua morte. Este processo pode demorar cerca de 5 dias. As substâncias apresentadas neste e nos próximos quadros são mencionadas
no anexo 2 do Regulamento 889/2008, como outras substâncias além das referidas nas secções 1 e 2, também já referidas neste curso. Nesta categoria estão substâncias como silicato de alumínio, mais conhecido por caolino, que tem uma ação inseticida, podendo ser usado para controlar pragas como a mosca da azeitona e a mosca da fruta. O cobre é bastante usado como método preventivo ao desenvolvimento de uma ampla gama de agentes patogénicos que provocam doenças como a gafa da azeitona, a antracnose, a alternária, a ferrugem, entre outras doenças fúngicas. Para além da ação fungicida, o cobre também pode ser usado como bacteriostático. O fosfato diamónico é usado como atrativo alimentar indicado para a preparação de armadilhas para a captura da mosca da fruta e mosca da azeitona. O etileno é um gás natural que promove o amadurecimento dos frutos, que pode ser usado no armazenamento e conservação de batatas como inibidor do abrolhamento. Os ácidos gordos são autorizados para todos os usos, exceto no combate a espécies infestantes. As espécies alvo do fosfato férrico são as lesmas e os caracóis. O peróxido de hidrogênio, conhecido comercialmente como água oxigenada, pode ser usado para desinfetar as tesouras de poda, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças entre árvores. A terra de diatomáceas é indicada no controle de insetos normalmente presentes no armazenamento. O óleo de parafina é um inseticida normalmente usado nas principais pragas pertencentes à ordem Hemiptera. Os piretroides são usados apenas em armadilhas com atrativos específicos. O enxofre é um elemento bastante usado contra o oídio. A volatilização do enxofre em pó também atua negativamente contra os ácaros. No entanto, quando a temperatura ambiente é superior aos 35 graus, o enxofre pode provocar queimaduras nas culturas. A lista europeia de insumos é uma base de dados para produtos comerciais que cumprem os requisitos do Regulamento 889/2008. Apenas produtos que podem ser legalmente colocados no mercado em pelo menos um Estado-membro da União Europeia ou na Suíça estão incluídos. Esta lista foi desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa da Agricultura Biológica, com base na avaliação de especialistas e na experiência científica adquirida no campo ao longo dos anos. Esta lista foi criada com o intuito de ser consultada por agricultores, operadores e distribuidores de produtos biológicos, bem como políticos, órgãos de controlo e autoridades. Para além da lista europeia, também foram criadas listas de insumos contextualizadas para vários países, que identificam os produtos que cumprem a legislação para a agricultura biológica na União Europeia e que estão disponíveis no mercado do país. Esta lista de insumos já foi criada especificamente para a Áustria, Alemanha, Suíça, Países Baixos, Croácia e Itália. Para consultar todos os regulamentos e informações referentes à agricultura biológica em Portugal, assim como saber quais os insumos que podem ser aplicados neste modo de produção, basta consultar a página do site da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, dedicado exclusivamente
ao modo de produção biológico. Conforme referido no artigo 12 do Regulamento 834/2007, deve-se proteger adequadamente as culturas das pragas, doenças e infestantes através de medidas preventivas, como a utilização e o fomento de predadores naturais, escolha das espécies e variedades, rotação de culturas, assim como técnicas de cultivo e processos térmicos, de forma a evitar o uso de produtos fitofarmacêuticos, mesmo que estes sejam detentores de autorização de venda em Portugal e cujas substâncias ativas se encontrem permitidas em agricultura biológica. Neste diapositivo, podemos ver algumas imagens que ilustram várias técnicas de cultivo e processos térmicos, como a monda térmica, uma armadilha luminosa, monda mecânica desinfestantes, a cobertura do solo com tela escura e um abrigo para organismos auxiliares. A armadilha cromotrópica amarela apresentada consiste numa bandeja com água mais umas pequenas gotas de formol e detergente. Os insetos são atraídos pela cor amarela e, devido à presença do detergente na água, são incapazes de sair da mesma. As barreiras físicas é uma forma de diminuir a entrada de algumas pragas no pomar, assim como a ocorrência de queimaduras na fruta provocadas pela radiação solar direta. No entanto, dependendo das condições edafoclimáticas da exploração, a utilização de barreiras físicas pode condicionar o arejamento das culturas, levando ao aparecimento de doenças fúngicas. Nesta secção, vamos apresentar métodos de controle das infestantes em agricultura biológica. Em agricultura biológica, não existem herbicidas autorizados. No entanto, existem inúmeras estratégias de controlo das infestantes, que vamos passar a explicar. A rotação de culturas contribui para a diminuição da incidência das infestantes, uma vez que a alternância de plantas de diferentes famílias botânicas permite quebrar o ciclo de vida da maior parte das pragas e doenças. A rotação de culturas também promove a fertilidade dos solos, principalmente se optarmos por culturas melhoradoras como as leguminosas. Culturas como o grão, feijão ou tremoço fornecem azoto para as plantas. Estes adubos verdes contribuem para o aumento da biodiversidade e para a diminuição do ataque de pragas e a ocorrência de doenças. A mobilização do solo permite a destruição de infestantes, podendo ser feito com máquinas agrícolas atreladas ao trator. A escolha de variedades que sejam menos suscetíveis às pragas e às doenças é uma tarefa bastante importante para o sucesso da produção. A solarização é um método que se faz nos meses de maior calor no verão e consiste em cobrir o solo com uma tela transparente após o terreno ter sido regado. Isto vai provocar um aquecimento do solo, permitindo controlar pragas, doenças e infestantes presentes no terreno. O mulching consiste na utilização de matérias orgânicas para cobrir o solo de modo a condicionar o desenvolvimento das infestantes. A casca de pinheiro é um dos materiais possíveis de ser usados, podendo durar diversos anos. Também se podem utilizar plásticos ou telas escuras, porém, têm as desvantagens de favorecer o aparecimento de roedores. As máquinas de monda térmica destroem as infestantes com o calor. Estas máquinas podem ser atreladas ao trator e necessitam de gás propano em botijas como fonte de energia. Para um bom controle das infestantes,
É fundamental conhecer as principais espécies presentes na exploração e os seus ciclos de vida, devendo-se evitar, quando possível e necessário, a formação de sementes das espécies infestantes, de modo a reduzir a população da mesma no ciclo seguinte. Como referido anteriormente, o controle das infestantes pode ser feito por meios mecânicos, como a mobilização do solo, usando uma grade de discos. Para além de enterrar o restolho e as infestantes, a gradagem do solo mantém a umidade do solo, favorece os primeiros centímetros do solo e permite enterrar fertilizantes. A mobilização do solo também pode ser feita com dispositivos rotativos, sachadores, enxadas mecânicas, entre outras máquinas agrícolas. As máquinas agrícolas usadas para a mobilização do solo devem de ser limpas, sobretudo se trabalharem em parcelas diferentes. Isto porque as alfaias usadas podem dispersar fragmentos de rizomas e tubérculos de infestantes. A utilização de água a alta pressão é uma forma de controlar as infestantes. A onda térmica consiste na destruição das infestantes pela ação do calor, libertado pela combustão de gás. Esta técnica é aplicada quando as plantas são juvenis, com cerca de 2 a 4 folhas, uma vez que as plantas mais desenvolvidas possuem maior tolerância ao aquecimento. No entanto, a onda térmica possui alguns inconvenientes, como a diminuição do teor de matéria orgânica do solo, por ser um método seletivo e dispendioso, sendo por isso normalmente usado como uma técnica complementar. Outra forma de controlar as infestantes é através da introdução de animais nos pomares para se alimentarem delas. Consoante a cultura e a dimensão da exploração, pode-se optar por introduzir ovelhas ou galinhas. Patos e burros. Esperamos que este módulo o tenha ajudado a aprender mais sobre os insumos permitidos e autorizados em agricultura biológica e como controlar as infestantes em modo de produção biológico. Muito obrigado.